Oiê, bora saber mais, aprender sobre os sintomas do seu corpo para a gente se aproximar das causas possíveis da sua saúde ou da sua não saúde? Esse é o nosso convite para que você tenha muito bem-estar e que a gente possa ser uma ponte entre o seu não saudável para o seu mais saudável. A gente sabe que na área biológica a gente tem a falta, o excesso de alguma coisa. Então, quando a gente tem mais conhecimento, esse conhecimento ele liberta a gente para a gente poder expandir o nosso campo de visão sobre o que está acontecendo sobre a gente mesmo. E a gente pode ser esse caminho para você. Espero que você aproveite, aprenda muito, participe, compartilhe, se inscreva no nosso canal e deixe o seu comentário. Espero que isso possa te ajudar muito a você se conhecer mais. Combinado? Então bora junto. O que a gente vai aprender hoje? A gente vai saber mais. Esse é o nosso convite. A gente vai começar pelo nosso corpo físico. O nosso corpo físico, ele fala com a gente constantemente. Só que a gente vive numa vida tão louca, a maioria das pessoas, com tantos prazos, atribuições, estresse, tantas coisas, tantas demandas para dar conta, em que a gente acaba passando despercebido muitas das vezes o que o corpo está tentando comunicar. Às vezes a gente é o nosso próprio trator. Então a gente precisa começar a se perceber mais, ouvir mais esse corpo, estar mais presente para que a gente possa estar mais saudável nesse tempo que a gente tem chamado vida. E que a nossa longevidade realmente vale a pena todos os nossos esforços, inclusive em a gente se conhecer mais. Como é que o corpo fala com a gente? Através de sintomas e sinais. E eles dão dicas de como pode ser essa causa, só que a gente está muito intoxicado pelo ambiente, pela alimentação, pelos cosméticos, pelos pensamentos, pelas emoções, pelos ambientes que nós estamos, pela água, pelo ar, pelo solo, e isso está degradando muito a nossa saúde. Então, estar atento a esses sinais e sintomas é extremamente importante para que a gente possa ser realmente um agente de saúde para nós mesmos, que a gente possa ser protagonista da nossa vida, para que a gente possa tomar as rédeas do nosso corpo, entender essa linguagem que a gente não foi educado para entender e se ajudar. E aqui eu trouxe um bocado de coisa para que você possa estar mais íntimo com esses sinais e sintomas e o que pode estar acontecendo com você, com quem você ama, ok? Então, a gente falando de corpo físico, a gente precisa entender que a gente tem a responsabilidade de ter um autoconhecimento biológico, Então, como isso não foi ensinado, essa estrada, ela precisa ser, essa jornada, ela precisa ser construída diariamente, tanto no corpo físico, mental, emocional e relacional. Combinado? Então, a minha primeira pergunta para você, você tem autoconhecimento biológico? Se você não tem, aqui é uma grande chance de você ter todos os nossos conteúdos para você aproveitar aí, além das nossas aulas e mentorias. Então, os sintomas que a gente tem no corpo, eu quero ver se você tem, ou se você conhece alguém que tem, em algum momento você teve, porque isso aqui que a gente está trazendo, ele tem uma característica importante. Quando acontece, do tema que a gente vai trazer hoje, ele é rápido e intenso. Então, você tem, muitas das vezes, alguma parte do corpo que fica vermelha. Assim, do nada, você tá aqui, você comeu alguma coisa e ficou vermelha. Você teve coceira, teve calor nessa vermelhidão, que muitas das vezes vem aqui no colo. Enfim, pode ser qualquer parte da pele, do corpo. Você na TPM, né, tensão pré-menstrual, você tá ficando mais irritada do que você costuma ficar, aí falando no caso das mulheres. Fora isso, os homens também, tem algo que você tá comendo e você vê que em pouco tempo, nessa reação rápida e intensa, você fica mais irritado do que o normal, você não era e tá ficando. Olha, já estamos montando um quebra-cabeça aqui. Coriza, começa a escorrer o nariz, fica entupido, coça olho, tosse. Você toma lá uma taça de vinho e dá tosse. Diarreia, comeu algo e tem que ir direto para o banheiro nesse intervalo de uns 30 minutinhos, seu corpo respondendo, reagindo a algo que às vezes não está fazendo muito bem para ele. Isso está acontecendo várias vezes. Você está com a barriga estufada, está com gases, está constipada, está com dor de cabeça, enxaqueca, náusea, vontade de vomitar. Gente, tudo isso acontece quando a gente está com uma intolerância à histamina. Então, esses são os
sintomas possíveis do possível que pode estar acontecendo com você e a gente não percebe e vai achando normal. E ela está muito, assim, muito semelhante a alergias, processos de alergia e de desbiose, um desequilíbrio na nossa parte intestinal. Só que ela não é uma alergia, ela vem como sintoma de alergia, tá? E ela pode estar sendo mais potencializada decorrente de uma inflamação no intestino, por exemplo, a desbiose. Então, a gente sabe que se isso está acontecendo, se for uma intolerância à histamina, então primeiro você dá o check se sim ou não, tá? Fica bem atento aos sinais do seu corpo. Você precisa entender que se isso estiver acontecendo, muito possivelmente você vai precisar de um suporte suplementar de vitamina C, B6 e zinco, tá? Para poder ajudar esse organismo a responder. Não somente isso, mas isso é uma parte do processo. Na parte endógena, o que a gente sabe? A gente sabe que ele estimula, na predominância estrogênica, tem um estímulo maior de histamina. Então, mulheres, né? Hoje praticamente 90% das mulheres estão assim, irritadas, estressadas. A gente foi para o mercado de trabalho, muitas demandas, muitas funções na vida. Enfim, a gente ganhou autonomia, mas ficou mais corrido. E isso tem um preço. Isso tem um preço quando a gente vive nesse constante estresse, principalmente na vida urbana, tá? Então, a maioria das mulheres estão com uma predominância estrogênica, e a gente sabe quando tem esse desequilíbrio hormonal entre progesterona, estrogênio, né, estradiol, o que vai acontecer? Que são os hormônios femininos, ele vai estimular a produção maior de histamina. E essa quantidade, esse acúmulo maior de histamina pode dar todos esses sintomas e está causando mal à sua saúde. Muito do cotidiano, gente, tá? A gente tá assim na saúde, a maioria das pessoas, infelizmente. Ela acontece principalmente tanto na parte endógena, na parte de dentro, o seu corpo produzindo, tá? Essa histamina em excesso, ok? Tanto internamente quanto externamente, que é pela alimentação. Então, a histamina, ela é o quê? Ela é um mediador inflamatório, se você está inflamado ou não. Se você tem um excesso dela, você está inflamada, ok? Ela é, gente, a precursora dela é a histidina. A histidina é um aminoácido, tá? Lá dos mastócitos, do basófilos. E a histidina, ela vai fazer uma conversão para ter a histamina. Então, lá tem todo um processo bioquímico dentro do corpo, de moléculas de dióxido de carbono e da histidina que vai ser convertida em histamina. Então, tem um número 1zinho aqui lá no corpo, parte endógena, e depois a histamina. Então, a gente sabe que essa histamina em excesso tem que ter uma enzima. Então, voltando na histamina, ela é uma amina biogênica. O que é isso? Ela participa de várias funções do corpo, cérebro, intestino, pulmão, sono, pele, coração, ela tá em tudo dentro da gente, tá? Ela tem essa funcionalidade e ela pode também ser feita pela alimentação, um excesso dela. Então, o que você come interfere dentro desse funcionamento, dessa mediação, desse mediador inflamatório com o que você ingere. E a gente sabe que que é muito saudável, o bicho e planta é muito saudável, mas a gente tem hoje, por causa depois da Revolução Industrial, as mulheres foram no mercado de trabalho e toda essa questão das modificações, né, dos nossos alimentos. Então, o glúten antes tinha poucos ingredientes, hoje tem 32, tudo foi reformulado. Até, por exemplo, você que gosta de avelã, que gosta lá da Nutella, antes tinha 3, 4 ingredientes, hoje tem 6, 7, 8, 10 ingredientes do mesmo produto. Então a gente está se intoxicando muito, além do que a gente já tem de natural produzido no corpo. Então são os nossos hábitos, são os nossos estilos de vida que você põe pela boca, tá? Então, se você, por exemplo, tem o costume de comer frutas, né, vermelhas, morango, tomate, elas têm muita histamina. Tudo que é fermentado, queijo, vinho, cerveja,
leveaduras, que é saudável, mas tem muita histamina. Se tiver um corpo que já tem bastante, não vai te ajudar, vai vir para esses sinais, esses sintomas. Muita proteína, então carnes, peixes, principalmente processado, velho, mal armazenado, ela contém um excesso de histamina dentro do que já tem dentro dessa natureza, né, desse alimento. Muitos queijos, o álcool, como a gente comentou, o abacate ele é saudável, mas ele tem histamina, e banana quando ela está madura. Então aqui são informações importantes para que você observe que quando você tiver com essa coceira, essa tosse, essa irritação no corpo, se 30 minutinhos antes você não comeu esses alimentos. Então você cuidando bem de você, tendo consciência de como fazer isso e de se fazer melhor. A histamina, ela tem dois metabolismos. Ela tem o metabolismo pela enzima que quebra a histamina lá na parte digestiva, lá no intestino. Então, ela está em todo o corpo, a histamina, mas onde tem a quebra dela é lá no intestino. O que vai acontecer? Pela DAO. Essa enzima chama diamina oxidase, e aí a gente pode fazer um exame para a gente ver se não está tendo uma deficiência nessa enzima, se está tendo uma pouca produção. Geralmente o intestino inflamado ela tem, porque ele não está 100%, né? Ele está inflamado e cronicamente fica pior. Então ela não está tendo a sua eficiência total para ter uma quebra, e ainda você come, ingere algo que produz ainda mais histamina, e esse corpo não consegue degradar toda essa histamina, e aí causa todos esses sintomas. E o outro é pela N-metiltransferase, tá? Essa parte é extracelular e essa intracelular. Então, que são alguns mecanismos importantes bioquímicos falando para vocês a nível de conhecimento, tá? Então, o que acontece aqui, gente? A gente pode também ter associado, além da predominância estrogênica, a parte alimentar, falta de suporte de vitaminas. A gente tá associando muito lipedema, as mulheres com lipedema, como se fossem primas irmãs da histamina. Então, elas estão caminhando juntos pelo todo o processo inflamatório. Então, a gente já sabe que para uma alimentação saudável, pelo menos a maioria das pessoas sabem, que açúcar não é bem-vindo por ano, se falaram isso, que vicia o cérebro. A gente sabe que dependendo de algumas gorduras também não são legais, e que o glúten também, junto com os lácteos, também não é bacana. Só que independente, eu tenho gente que não pode ser celíaco ou não, mas não tem mais o consumo do glúten e tá tendo intolerância à histamina, e tem gente que também já zerou quase tudo os seus derivados de laticínios e também tá tendo intolerância histamínica. Então é isso que a gente precisa ficar atento. Essa parte de ser rápida a ação e intensa no seu corpo é uma dica pra gente, tá? Saber se tá tendo essa intolerância. O que mais que é bacana falar aqui? Gente, que se esse intestino aqui é a DAO, né? Então, como eu falei, ela vem da histidina, a histidina transforma em histamina, o acúmulo dessa histamina, a DAO vai lá para degradar, essa enzima DAO vai lá para degradar. Às vezes pode ter uma deficiência nessa degradação aqui, na produção dela. Mas a gente sabe que se esse intestino estiver inflamado, essa mucosa não tá legal, vai ter um acúmulo de histamina dentro de você. E aí, o que acontece? Coceiras, coração palpita, intestino não funciona, sono fica desregulado, a gente perde o ar e o cérebro a gente fica meio irritado, sabe? Meio um pouco descontrolado. Tudo isso, gente, tudo isso porque a gente não pode só tratar um órgão. A gente tem que olhar para todo, reequilibrar todo esse sistema. Isso é autoconhecimento biológico. Então, você vai lá, faz exame de sangue ou lá de fezes. Eles são caros, não é todo médico que pede, né? E a gente, fora os exames, a gente fala que o que é mais eficiente é você fazer uma dieta de exclusão. Então, se você tem, por exemplo, algum desses sintomas, tira esses alimentos. E vê se quando você tira, você para de ter essa rápida e intensa coriza, coceira, vermelhidão, tosse, diarreia, dor na garganta, dor no ouvido, enxaqueca. Vê se quando você tira esses alimentos você não fica melhor. Se sim, você já teve uma resposta aí positiva para o que está acontecendo com você, e você vai evitar isso. Você pode estar tomando essa enzima DAO, né,
para estar favorecendo, consulte o seu médico, tá? Que a gente está falando do bem-estar geral, para você se conhecer, para você ser independente, autônoma no seu bem-estar, e para isso precisa de conhecimento, porque ele liberta, e sabendo que é um conjunto de ações, porque o corpo ele é um conjunto de sistemas. Quando esses sistemas todos estão equilibrados, você vai ter mais saúde, ou quando eles não estão, uma perda de saúde. Eu espero que isso tenha ajudado vocês. Eu tentei trazer da forma mais simples e fácil para vocês, entendendo que vocês são poderosos, que vocês podem se cuidar e que quando vocês forem no médico, vocês têm mais conteúdos para falar o que está acontecendo ou não. O grande segredo é reequilibrar esse intestino, melhorar essa microbiota, ver se não tem cibo, permeabilidade intestinal, que hoje a maioria tem por causa do glúten, biofilme, enfim, nosso estilo de vida, tá? Realmente fazer boas escolhas. Tente fazer uma dieta de exclusão, porque se você fizer, às vezes você nem vai precisar fazer esses exames aqui, você vai perceber que você pode cuidar melhor de você. Até o nosso próximo conteúdo e tchau, intolerância histamínica. Cuide bem do seu intestino, cuide bem de você, se alimente bem, durma bem, se hidrate, fique com pessoas que você ama, sirva ao mundo com muito amor e principalmente aplique tudo isso, combinado? E transmita às pessoas. Até a próxima.